As plantas embelezam os ambientes, mas podem esconder alguns perigos à saúde. Você sabia que várias espécies domésticas são tóxicas, podendo causar graves acidentes? Confira os sintomas e o que fazer em caso de acidentes, agora no Saúde em Prática. Elas dão vida a qualquer ambiente, com suas cores, formas e aromas. As plantas possuem um leque sensorial capaz de despertar a atenção das crianças. Mas por trás de tanta beleza, existe uma centena de espécies venenosas e muitas delas convivendo no ambiente doméstico. Nossa equipe de produção foi até o CEATOX, o Centro de Assistência Toxicológica da Unesp de Botucatu, para conversar com o farmacêutico e doutor em toxicologia, Alaor Almeida. O que faz uma planta venenosa são os componentes dela. Normalmente ela produz, na sua bioquímica, alguns componentes, que são vários. Vai, por exemplo, de oxalato de cálcio, que é uma substância que vai compor depois o látex dela, e vai a toxalbumina, proteínas que são glicosídeos, que vão levar a uma hipersensibilização da pessoa no contato com a planta. Então é uma gama muito grande de substâncias que são utilizadas, são biosintetizadas pela planta como forma de proteger contra os predadores. É por isso que as plantas produzem, para evitar que insetos ou animais que são herbívoros possam consumi-las. Então é uma forma de você evitar, até mesmo inseticidas naturais, como é o caso do crisântemo, que é produzido como inseticida, né? Que é bem conhecido, com aspiretrina, jasmolina, que são os componentes da planta de proteção contra insetos. As principais toxinas que nós encontramos nas plantas são os alcaloides, que são substâncias que podem levar, por exemplo, a uma alteração de ritmo cardíaco, ou que pode levar a uma estimulação excessiva do indivíduo, um quadro convulsivo, pode levar a um estado de coma, por exemplo. Então são situações que essas substâncias que são produzidas acabam sendo bastante danosas para o ser humano na absorção. Outra substância que são produzida também é a base de cianetos, como a lina marina, por exemplo, que a gente tem na mandioca, que é outra substância bastante tóxica que contém nesse tipo na mandioca brava. O copo de leite é uma das plantas tóxicas, né, que a gente tem no nosso Comigo Ninguém Pode, a taioba. Então existem vários tipos de plantas que a gente encontra no ambiente doméstico e que pode dar um quadro de intoxicação por ingestão. As plantas, o princípio ativo ele é distribuído na planta como um todo, na verdade, quando ela é tóxica. Só que assim, é óbvio que a gente tem, dependendo da planta, ela concentra essas substâncias, né, os fitoquímicos dela podem ser concentrados, por exemplo, no caule, nas folhas, nas inflorescências, pode ser no fruto, na semente. Então, dependendo da planta, é onde ele concentra um ou mais desses agentes, né? Então, depende do consumo, do qual tipo de parte da planta, ela vai ter um sintoma mais exacerbado ou menos, mas ela vai ter a distribuição mais ou menos homogênea. Isso varia um pouco de planta para planta. Substâncias tóxicas são uma forma de defesa da planta de seus predadores, ou seja, dos animais que se alimentam dela. O problema é que não conhecemos o potencial tóxico da maioria das espécies que temos em casa. Comigo Ninguém Pode, talvez seja a planta venenosa mais conhecida. Contudo, há espécies que a maioria das pessoas nem imagina que sejam tóxicas. É o caso do copo de leite, da dama da noite, da era e do bico de papagaio. O público-alvo do acidente com plantas continua sendo, assim como acontece com os saneantes, acontece também com as plantas, né? É uma faixa de 1 a 5 anos de idade. É o público mais vulnerável à ação das plantas. O acesso é fácil naquele ambiente, as crianças têm a fase oral, elas vão querer se utilizar dessas plantas para experimentar, né? Então o acesso fácil é um problema sério com relação à exposição das crianças nessa faixa etária. E é onde a gente tem maiores problemas relacionados com intoxicação por plantas. Porque elas mastigam essa planta, tem oxalato de cálcio, logo a pessoa vai perceber na casa que a criança fez ingestão, porque ela vai ter uma ardência na região bucal, né, edema de lábio, o lábio vai ficar bem inchado, a língua, né, a garganta dela vai ter uma irritação, ela vai ter uma espécie de um quadro de tosse, náusea, vômito, todo um quadro da ação da sapamina, né, as sapogeninas que tem, junto com o látex, com o oxalato de cálcio. As vias de acesso das substâncias das plantas, elas são, da forma geral, bastante diversificadas. A mais comum é através da ingestão.
né? Eles fazem chás, as pessoas que se utilizam de certas plantas como forma de como medicamento fitoterápico, acabam achando que as plantas acabam fazendo uma espécie de infusão daquilo como um chazinho para atender uma determinada demanda que a pessoa precisa. Mas nós podemos também ter outras formas, por exemplo, a urtiga, no contato que a pessoa tem, né, com um quadro de irritação local, com geração de histamina, um quadro tipo alérgico, que pode acontecer, como a gente tem também o caso da pessoa que ingeriu a mandioca brava e a formação de cianometahemoglobina, que é uma substância que carrega, que a hemoglobina, como todos sabem, ela carrega oxigênio para o nosso organismo. Então, se o cianeto se liga a essa hemoglobina, impede que ela utilize o oxigênio, levando a um quadro de hipóxia, falta de oxigênio nos tecidos do organismo dela. Então, é um quadro multicenários, né? Dependendo do tipo de princípio ativo que a planta tem ou a via de ser administrada. Saúde em Prática vai para um breve intervalo e no próximo bloco você confere os sinais de intoxicação e os cuidados que devemos ter com as plantas em casa. É daqui a pouco no Saúde em Prática. O uso do formol em progressivas, no alisamento de cabelo, precisa tomar sérias precauções. Tá? Primeiro, em relação ao próprio profissional. Né? Ver se é um profissional capacitado, que ele usa produtos regulamentados pela Anvisa, né? Que a gente tem uma determinada porcentagem de formol que pode ser utilizado, e não utilizar uma dose maior do que essa permitida. Em torno de 0,2% é o permitido pela Anvisa. O uso de formol, né, no alisamento, se for em altas concentrações ou uma frequência muito grande, pode trazer sérias lesões tanto para o profissional como para a cliente. Estamos de volta com Saúde em Prática, hoje falando de plantas venenosas. Algumas espécies de plantas tóxicas afetam a pele, como a urtiga, que provoca irritação com o aparecimento de bolhas, vermelhidão e coceiras. Além da pele, o veneno das plantas pode afetar o cérebro, o coração e os pulmões. Os sintomas costumam aparecer cerca de meia hora após a ingestão. Fomos até o CEATOX, o Centro de Assistência Toxicológica da Unesp de Botucatu, para conversar com o farmacêutico e doutor em toxicologia, Alaor Almeida. Vamos ver. Quase 100% do quadro de intoxicação começa por um quadro gastrointestinal. A pessoa vai ter um quadro de náusea, vômito, irritação das mucosas, né? Às vezes com edema de lábio, de boca, de língua, né? Aí dor estomacal, né? Em seguida, às vezes, de diarreia. Então, esse é um quadro mais ou menos, a maioria da ingestão de planta acontece com as pessoas. Depois tem um quadro diferenciado, dependendo do tipo de planta. Algumas, por exemplo, vão ter como da condução de taquicardia, por exemplo, um indivíduo de condução cardiovascular, então ele começa a ter um problema de batimento mais rápido do coração, pode ter uma cefaleia, pode ter convulsões, pode ir para um estado de coma, alguns têm alucinação, dependendo da quantidade. Então, é um quadro multifatorial, né? Mas normalmente eles começam com um quadro gastrointestinal para todas. No caso de ter um acidente com uma planta, é interessante que a pessoa traga o máximo que ela conseguir da planta para que seja feito o que a gente chama de taxonomia vegetal, a classificação, para saber que tipo de planta que estava envolvido com aquele acidente. Para a gente é importante folha, o caule, inflorescência, semente, flor, tudo isso é importante que a gente tenha para a caracterização, que tipo de planta que estava envolvido com aquele acidente, né? Para a gente caracterizar o tipo de planta. As que são mais comumente no ambiente doméstico, elas dão um quadro relativamente não tão grave. Então, assim, o percentual que a gente tem de pessoas que têm um quadro de intoxicação seguida de uma avaliação com relação à gravidade da intoxicação, nós temos uma avaliação de cada 8% de intoxicados, apenas 4 em 1000 vão ter uma evolução para óbito. Então é relativamente pouco tóxico, relativamente. Todavia, a gente sabe que tem a questão de suscetibilidade individual. Uma pessoa pode ter uma facilidade maior de desenvolver um problema mais sério com relação a determinado tipo de planta, outros não. Então a gente tem que considerar esse aspecto também. Outro motivo de intoxicação é confundir espécies venenosas com alimentos. É o caso de algumas espécies de cogumelos e de mandiocas. Eles são parecidos na forma, mas bem diferentes na composição química. A ingestão dessas espécies pode evoluir para casos letais. Os alimentos, no caso da mandioca, assim como o cogumelo, como o shiitake, como o champignon, eles são características, embora sejam da mesma família como cogumelos, mas eles têm características diferentes. Por quê? Porque os componentes são diferentes.
na sua composição, né? Então esses componentes diferentes que tornam não comestível ou tóxico, e depende de onde está sendo também o cultivo do cogumelo, o cultivo da própria mandioca, porque tem certas plantações de mandioca em um determinado local, ela passa a ser mandioca mansa, mas se ela for cultivada em outro local, ela passa a ser tóxica. Então tem esse aspecto também a ser considerado. É uma ação meio multifatorial, depende do ambiente, da qualidade do solo que está sendo feito o cultivo, tanto mandioca quanto o substrato do cogumelo também. Agora, como caracterizar isso? É difícil. A Manihota utilissima, que é o nome da espécie, ela é muito parecida à mandioca brava com a mandioca mansa. São duas características assim que é difícil de você discernir, separar. Então o ideal seria fazer uma análise laboratorial para ver o nível que ela tem na lina marina. A marina é a substância que carrega, que tem o cianeto na estrutura dela. Os cogumelos, nós temos 8 síndromes que estão relacionadas com a intoxicação. 5 delas que a gente tem a ver com o limite de latência. O que é esse limite de latência? Então é o período que a pessoa vai apresentar após a ingestão do cogumelo, o período que ela vai começar a apresentar sinais e sintomas. Então se esse período for entre 1 e 3 horas, a gente considera que o quadro não é tão grave. São 5, certo? São 5 que estão relacionadas. Não são tão graves. A partir de 6 horas de latência, 6, 8, 12, até 36 horas após, pode se constituir um efeito bastante grave do uso desse tipo de cogumelo. Quais cuidados devemos tomar com as plantas em casa, já que algumas contêm princípios ativos que fazem mal à saúde? É hora da opção saudável. A prevenção, assim como acontece com os medicamentos, é tentando dificultar o acesso das crianças a esse tipo de ambiente onde elas estão. Qual seria a outra possibilidade? É a pessoa ter uma opção de uma planta, embora bastante conhecida, Comigo Ninguém Pode, que é utilizada até para mal olhada, etc e tal, né? Corriqueiramente. Então ela tem uma toxicidade relativamente pequena. Então você pode ter, mas de qualquer forma você mantenha numa região que a criança vai ter dificuldade de ter acesso a ela, né, no ambiente. E outra coisa importante é a conversa, informação para a criança a respeito dos riscos que tem na gestão daquela o que pode causar se ela vier porventura ingerir aquilo lá. As informações que a pessoa pode ter de uma planta que seja menos tóxica, ela vai conseguir na internet, através de alguns sites que são confiáveis, né? Não é qualquer site que também vai ter alguma informação interessante a respeito disso. Então a pessoa tendo esses cuidados, ela consegue minimizar bastante o efeito que possivelmente possa ocorrer, né, de forma inadvertida, uma criança consumir uma planta que venha dar problema. Saúde em Prática fica por aqui e você aí de casa pode rever esse programa e todos os já exibidos em nosso site. A gente se encontra na semana que vem. Tchau, tchau!